8h14. Eu não sei até que ponto o presidente Bolsonaro leva em conta pesquisas de opinião. Mas essa aqui é bem significativa para que acenda pelo menos uma luz amarela no seu gabinete de trabalho. Pesquisa do Instituto MDA, a pedido da Confederação Nacional do Transporte. Piora na avaliação do governo Bolsonaro. O número de brasileiros que consideram ótimo ou bom caiu de 38,9% em fevereiro para 29,4% agora, quase 10 pontos menos. A avaliação regular ficou estável. Na última pesquisa eram 29%, agora 29,1%. 19% dos entrevistados consideravam o governo ruim ou péssimo. O percentual que subiu para 39,5%, 13,1% não souberam opinar em fevereiro, agora são 2%. Na avaliação pessoal, isto é, comportamento do presidente, Jair Bolsonaro tinha aprovação em fevereiro de 57,5% e agora caiu para 41%. 28,2% desaprovam o desempenho do presidente, um percentual que subiu para 53,7%. 28,2% em fevereiro, 53,7% agora, 14,3% não souberam ou não quiseram responder. Há 6 meses, agora, apenas 5,3%. Então as pessoas já têm uma percepção do governo e da figura do presidente. Será que ele leva em consideração pesquisas? Deveria. Eu acho que sim, né, Zé Paulo? Agora, essa pesquisa a gente tem que receber com, digamos assim, com uma indicação importante do momento, né? Mas é assim, não é uma pesquisa eleitoral, né? O presidente não está disputando a eleição. E os governantes sempre enfrentam nessa fase um período agudo de desgaste. O Bolsonaro ainda mais, né? De fevereiro para cá, ele cair, a avaliação reduzir 10 pontos, é uma redução importante, mas olha, num prazo ali de 5, 6 meses, né? Essa é a boa notícia. É o cara lá que despenca lá do 10º andar, está passando pelo 5º, está dizendo até aqui tudo bem, né? O fato é que os governantes se desgastam mesmo. Eles não estão aí para fazer campanha eleitoral. O presidente tem confundido isso, ele tem agido muitas das vezes como se estivesse em campanha. Isso, a pesquisa mostra a inutilidade desse tipo de estratégia. O que o governo tem que fazer é tomar providência para mudar a vida das pessoas. O fato é que a crise econômica em que o Brasil está mergulhado há anos, nos últimos anos, num longo período de estagnação, de desemprego, etc. e tal, e essa situação, muito embora sinalize uma melhora acentuada nos próximos tempos, até agora não se efetivou. As pessoas continuam desempregadas, a qualidade de vida dos brasileiros não se alterou depois da posse do presidente. São apenas 7 meses, 8 meses, é claro, mas as pessoas não fazem essas contas. O dado real é que a vida delas continua do mesmo jeito que antes, ou não melhorou, ou enfim, ou permaneceu a mesma, ou permaneceu estagnada. Isso acaba se refletindo nos índices de aprovação do governo. O que o presidente tem que fazer é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. É assim, é pela economia que se melhoram os índices de popularidade de qualquer político. Isto acontece no Brasil e no mundo inteiro. Cláudio, eu sempre faço essa ressalva aqui, que realmente esse ano foi um ano com muitas surpresas negativas do ponto de vista do cenário externo, o acirramento da guerra comercial, a quebra da Argentina, né? A Argentina tem um papel importantíssimo para a indústria manufatureira brasileira e isso tem afetado, desde o começo do ano, a gente tem colocado aqui a Argentina como um fator relevante para essa desaceleração na retomada, especialmente na retomada da indústria. O cenário externo tem ficado cada vez pior, né? E a economia brasileira não está tendo espaço para reagir. O que a gente pode botar na conta do governo? Talvez a gente possa botar na conta do governo 2 temas principais aqui. O primeiro deles de ter escolhido a reforma da Previdência como a única frente de, ali vamos dizer assim, de investimento político do governo. Mesmo que tenha sido de forma atabalhoada, em que a gente cobrou muito a coisa da base, da articulação e tal, no final das contas esse acabou sendo o grande tema, acabou levando muito mais tempo do que se esperava. E enquanto a gente ia readaptando
adaptando as expectativas com relação à aprovação da reforma, o mundo ia piorando, não só o cenário lá entre os países mais ricos, mas também aqui na questão da Argentina. Então, eu digo até que tem um pouco de má sorte do Brasil nessa situação em que a gente precisava de um mundo estável e em crescimento nesse momento, e isso não está acontecendo. A segunda questão aqui, que já pode pôr na conta do governo, é a confusão política que o próprio presidente causa, né? Com todas as suas polêmicas, com todas as suas falas, quer dizer, a visível falta de prioridade, por exemplo, do tema do desemprego, né? A gente praticamente não ouviu o presidente Bolsonaro falar sobre o tema do desemprego. A pauta agora do desemprego é a CPMF. Vejam a que ponto que nós chegamos, que o ministro da Economia quer combater o desemprego com a CPMF. Então, é uma distorção de prioridades, é uma distorção de agenda, e que mesmo que a gente não esteja vendo nada de ruim acontecer, também não vê nada de bom. Então, a ressalva para o setor externo eu faço, mas já dá para colocar coisa na conta do governo. Thaís, rapidinho, sabe qual foi o dado que mais me chamou a atenção em todos esses? Que 70 e poucos %, aí não lembro exatamente assim, são contra a indicação 72. Do filho do presidente para a Embaixada de Washington. 72%. Será que o presidente vai levar isso em Você pode confrontar qualquer número, né, Rafael? Mas 72%. E a ideia segue em diante, né? Eu respeito aqui, vocês outro dia falaram que agora não dá para voltar atrás e tal. Na minha avaliação, não há dado melhor do que esse para o presidente tirar isso de pauta, esquecer esse assunto. 72%. Você pode confrontar qualquer número. E não são todos petistas não, né, Pedro? Não 72%, são petistas, Zé Paulo? Pô, aí não... É demais, né? Eu acho que o presidente tem recuado de várias decisões, né, de várias atitudes. Eu não vejo problema nenhum, quer dizer, eu não vejo nenhuma impossibilidade dele recuar também disso. Inclusive, ele já disse, né, o que ele fez, eu tenho a impressão até que ele, em algum momento, reconheceu o erro, né, dessa escolha, dessa indicação. Eu já falamos aqui várias vezes, o erro é duplo, é o erro com o presidente, com o chefe de Estado, né, porque, afinal de contas, o embaixador é um representante pessoal do presidente e também um representante do Estado brasileiro. Ele, como chefe de Estado, erra escolhendo alguém despreparado, alguém que não é qualificado o suficiente para ocupar o posto mais importante da diplomacia brasileira no exterior, que é o do embaixador em Washington. E ele erra também como pai, porque vai estar carimbando na testa do filho a sua condição de incompetente, de incapaz. Ele só foi embaixador porque era filho do presidente. E isso ninguém vai tirar da biografia de um deputado, talvez, certamente, de futuro promissor na política, porque está no segundo mandato, uma votação espetacular, etc. e tal. Tudo indica que... continuando na carreira política, ele terá um futuro, de fato, importante. Mas isso acaba conspirando até contra o futuro do próprio filho. Então, ele errou também como pai. Mas ele fez uma coisa interessante, o Bolsonaro. Por que foi que a indicação ainda não chegou ao Senado Federal? Ele chegou para o filho e disse assim, está aí, está feita, o bode está na sala, agora vá lá para o Senado e se viabilize. Foi isso que ele fez. E o Eduardo Bolsonaro está tentando se viabilizar no Senado. Está difícil, mas ele está lá, visitando senador por senador, conversando, etc. e tal, tentando costurar um ambiente que permita a aprovação do nome dele. Se ele conseguir costurar isso, será ele o embaixador, sem dúvida nenhuma. Se não conseguir, não será ele o embaixador. Mas só vai conseguir costurar porque é filho do presidente, né? Porque o Eduardo Bolsonaro jamais conseguiria... costurar uma calça remendada não fosse o filho do presidente, quanto mais uma vaga em Washington, né? Nós esperávamos uma mudança de cultura, né, com o novo governo. Mas não, o nepotismo faz parte, está entranhado, né, na história política do Brasil, e o caso mais exemplar é do Zé Linhares, que assumiu, né, na deposição de Getúlio Vargas em 1945 e nomeou todos os seus parentes, e quando cobrado... ele disse que preferia ficar de mal com a nação a ficar de mal com a sua parentalha. E eram, não milhares, como se dizia na época, eram Linhares em todos os cargos públicos. Isso vem de longe. Estava na hora de acabar. E aí o presidente dá esse mau exemplo, indicando o filho, justamente para uma das embaixadas mais importantes que o Brasil tem. Só queria ponderar um aspecto aqui sobre a pesquisa. Como o Cláudio lembrou, nenhuma pesquisa dessa serve para tomar nada como definitivo, ainda mais a respeito de um governo que mal começou, tem 8 meses, vai completar 8 meses agora, no fim de agosto, mas tem determinados aspectos aqui que acho interessantes. O governo é melhor avaliado no combate à corrupção
31,3%, na segurança pública, 20,8%, e os dados de homicídios têm caído no país como um todo. Para ser justo, desde o final do governo Temer, ele vem numa curva descendente durante esses primeiros meses do governo Bolsonaro, e depois em redução de cargos e ministérios, ou seja, o presidente Bolsonaro conseguiu passar essa mensagem para as pessoas de que ele chegou nessa negociação que nós tanto comentamos aqui com partidos políticos, ou na não existência de uma negociação com partidos políticos para compor primeiro escalão. Isso parece sensibilizou a sociedade, e ele conseguiu passar essa mensagem para a sociedade. Agora, o grande ativo dele, segundo essa pesquisa aqui, continua sendo o combate à corrupção, o vínculo que se estabeleceu entre o Bolsonaro e a Lava Jato, o Bolsonaro e o combate à corrupção. E aí ele tem uma bomba na mão, né? Uma bomba relógio no colo, que é o tal do projeto de abuso de autoridade. O que fazer com ele, né? E o símbolo do projeto de abuso de autoridade, as manifestações no domingo deixaram evidente, é o juiz Sérgio Moro, né? O juiz Sérgio Moro, que por sua vez é o ministro responsável pela área da segurança pública. Então aqui tem um nó para o presidente da República desatar, sempre lembrando que essa é uma pesquisa pontual. Essas coisas podem mudar ao longo dos próximos meses. E nas áreas mais mal avaliadas, aquelas em que a vida das pessoas está diretamente afetada. Saúde, 30,6%. É claro, saúde depende fundamentalmente do quê? Dinheiro. Sem dinheiro não faz saúde. Acabei de falar aqui, queda agora, de 40% no gasto. Em algum momento a gente vai ter de discutir também o desempenho do ministro Mandetta até agora, né? Quem? Do ministro Mandetta. Quem mesmo? Luiz Henrique, ele tem aparecido Sei, muito pouco, eu tô né? brincando. Mas melhor aparecer pouco do que aparecer como ministro da Educação Weintraub, que é tem a terceira área mais mal avaliada aqui, também com muita falta de dinheiro, sem ter muito o que fazer, né? Administrando o caos de certa forma, mas ele piora o ambiente no qual ele está inserido. As três áreas mais mal avaliadas do governo são saúde, meio ambiente, por razões óbvias, né? A pesquisa foi feita agora, e educação também. Então, na área em que a vida das pessoas está diretamente afetada, saúde e educação, as coisas não vão bem, não. Aqui, vocês viram ontem a Mônica Bergamo, que é colunista aqui também da Band, ela deu que o Dória está querendo levar o Moro, né? Tá ali cantando no ouvido, canto de sereia no ouvido do Moro. Já pensou? Será que ele vai? Ninguém dá um palpite? Mas pra Ó, fazer o quê, dúvida em São cruel. Paulo? Então, pois é, essa aqui é a fiquei pensando pergunta. nisso agora. Essa aqui é a pergunta. Ele assumiria que pasta, né? Mas de qualquer Você forma. nos pegou agora de surpresa, viu, Thaís? Olha, Vocês não viram essa né? notícia ontem? Sim, mas fazer um você comentário nos pegou de rápido. surpresa. Ah, tá bom. Queria fazer um comentário rápido sobre esse ponto destacado pelo Rafael na pesquisa, né, de avaliação do governo. Você vê como a percepção é muito mais importante do que os fatos, né? O ministro da Saúde, ele é uma figura discreta demais para quem é político, né? Ele é deputado, né? Ele já está no, acho que, segundo ou terceiro mandato de deputado federal, e foi um grande secretário de saúde no seu estado. Por quê? Porque quem opera a saúde pública é o estado e o município, não é o governo federal. O governo federal põe dinheiro nos estados e municípios, né? Quando o prefeito e o governador são incompetentes na execução dessas políticas de atendimento às pessoas, de saúde pública, isso se reflete, é claro, nos indicadores do governo federal. O mesmo acontece em sentido inverso na área de segurança pública. A criminalidade no Brasil reduziu, não foi pela chegada do Bolsonaro ao poder, né? Foi pelo dinheiro, pelo volume de recursos que nunca nenhum governo federal distribuiu aos estados como foram distribuídos no período de Michel Temer. O penúltimo e, sobretudo, no último ano, 2018, do governo Temer, nunca os estados brasileiros receberam tanto dinheiro para investir em segurança pública, no treinamento de tropas, dos militares, treinamento e qualificação de polícia civil, na aquisição de viaturas e armamento e etc. e tal. Quer dizer, foram investimentos maciços em segurança pública. É preciso destacar aí também o papel de um ministro muito falante, né? Sempre tinha tudo a declarar, que era o ministro Raul Jungmann, mas ele agiu muito bem como ministro da Segurança Pública nesse particular, né? Ele foi um facilitador dessa decisão do Temer de distribuir dinheiro maciçamente para a área de segurança pública. E isso se reflete na queda, na derrubada dos índices de criminalidade, né? E não a chegada do Bolsonaro, mas para o cidadão comum, o que importa é que ele está percebendo que a área de segurança melhorou muito e a área de saúde piorou muito também. E aí ele atribui as duas coisas ao novo governo federal.